Eu tive uma conversa muito boa com o presidente Xi. Tenho muito respeito por ele. Espero que ele também tenha muito respeito por mim. Nós conversamos sobre o TikTok e outras coisas, mas falamos sobre o TikTok e ele nos deu o sinal verde. Você sabe, é administrado por investidores americanos e empresas americanas, grandes empresas, grandes investidores, os maiores. Não tem maiores, eu imagino. E talvez eu peça para o Jodé falar. Jodé esteve muito envolvido e foi o responsável por isso. E talvez eu peça para você falar algumas palavras sobre o acordo. Ele fazia os relatórios e os pontos do acordo, né, eu acho que são ótimos para o nosso país. Então, Jodé, você quer falar um pouco, por favor? Sim, senhor. Obrigado pela sua liderança e ajuda. Nós não teríamos conseguido fazer isso sem o presidente conduzindo esse acordo até a linha de chegada. Houve alguma resistência do lado chinês, mas o fundamental que queríamos alcançar era manter o TikTok em funcionamento, mas também garantir que protegêssemos a privacidade dos dados dos americanos conforme exigido por lei, tanto porque é o certo a se fazer, quanto porque é uma exigência legal da lei aprovada pelo Congresso no ano passado. Então achamos que conseguimos fazer isso. Claro, vamos continuar trabalhando nisso. Mas esse acordo realmente significa que os americanos podem usar o TikTok e, na verdade, usá-lo com mais confiança do que antes, porque seus dados estarão seguros e não serão usados como uma arma de propaganda contra nossos concidadãos. Estamos animados com isso. Agradecemos a cooperação de todos os envolvidos e é um grande dia. E acho que posso dizer que, especialmente os jovens, eles realmente queriam que isso acontecesse. Eles não queriam que o TikTok fosse fechado. E eu acabei, me acostumando um pouco com o TikTok. Eu mesmo usei durante a campanha e foi muito bem sucedido porque você sabe como eu fui com o eleitor jovem. E o Charlie também me ajudou muito. E ele me disse, você deveria entrar no TikTok. E na verdade porque nós tivemos um número recorde de votos dos jovens eleitores, para a eleição. Então eu estava um pouco tendencioso nesse sentido em relação ao TikTok. Foi muito bom e muito significativo. Mas agora temos investidores americanos assumindo, administrando, altamente sofisticados, incluindo o Larry Ellison. E a Oracle, eu acho, vai ter um papel muito importante em termos de segurança, proteção e tudo mais. Então temos controles muito bons. E literalmente, eu recebia ligações de amigos meus que são pais de jovens dizendo, você poderia me fazer um favor? Poderia aprovar, por favor? Meu filho está me deixando louco. Então estamos conseguindo, eles têm um grande público e nós temos grandes investidores americanos. E aqui está a sua cópia final. Tic-tac. Agora, talvez se você quiser, poderíamos fazer algumas perguntas e depois passar para algo completamente diferente. Ok? Sim. Senhor. Presidente, senhor. Vice-presidente, você mencionou que a China estava resistente. Você pode descrever onde a China está agora? Eles estão totalmente de acordo com isso? Falei com o presidente Xi, tivemos uma boa conversa. Eu disse a ele o que estávamos fazendo e ele disse, vá em frente. Sobre o algoritmo, ele ainda está sendo alugado vindo da China. Você está satisfeito de que não há preocupações de segurança? Sim, estou. Causaria uma disrupção maior. O motivo principal é que pertence a americanos muito sofisticados, pessoas que amam o país e americanos muito inteligentes também. Então eles não querem que nada assim aconteça. Sim, por favor. Obrigado. Existe alguma relação operacional com entidades ou funcionários chineses para executar o acordo? Quem tem? Obrigado. A você. Existe alguma relação operacional? Com chineses, com a China, acho que não. Isso será totalmente operado por americanos. E tenho grande respeito pelo presidente Xi e agradeço muito por ele ter aprovado o acordo, porque, para que fosse feito corretamente, realmente precisávamos do apoio da China e da aprovação da China. Sim, senhora. Senhor presidente, agora que os americanos terão o controle operacional, o senhor gostaria de ver o algoritmo sugerindo mais conteúdo relacionado ao MAGA como prioridade? Eu sempre gosto de coisas relacionadas ao MAGA. Se eu pudesse, faria com que fosse 100% relacionado ao MAGA. Na verdade, é uma boa pergunta, mas eu faria sim. Se eu pudesse fazer com que fosse 100% MAGA, eu faria, mas infelizmente não vai ser assim. Não, todos serão tratados de forma justa. Todos os grupos, todas as filosofias, toda a política será tratada de maneira muito justa. Obrigado. Senhor presidente, o senhor sabe a avaliação? O senhor sabe que a empresa americana será avaliada em bilhões? Bem, eles valorizaram muito alto.
Eles estão pagando um valor grande. Você quer falar, Scott? Você quer dizer algo sobre o valor? Bem, vou deixar o vice-presidente falar e depois posso complementar. E você dirá... Algo, claro. Bem, antes de mais nada, eu diria que todo o crédito vai para o secretário do Tesouro. Não teria conseguido sem o Scott. Também não teria conseguido sem Sean Cooksey na minha equipe, então obrigado a eles. A empresa será avaliada em cerca de 14 bilhões de dólares. Na verdade, achamos que este é um bom negócio para os investidores, mas no final das contas, são eles que vão decidir no que querem investir e o que consideram um valor adequado. O mais importante é que isso protege a segurança dos dados dos americanos e garante que o TikTok continue acessível. E sobre essa questão do algoritmo, que temos ouvido bastante, o que esse acordo garante é que a entidade americana e os investidores americanos realmente controlarão o algoritmo. Não queremos que isso seja usado como uma ferramenta de propaganda por nenhum governo estrangeiro. Queremos ter certeza disso. Que nosso pessoal e nossos investidores realmente tomem essas decisões com base no que é bom para seus negócios, em vez do que é bom para outro governo. Braços de propaganda. Então foi isso que fizemos com esse acordo. Acho que isso é muito bom para o povo americano. E como o presidente disse, os jovens adoram isso. Na verdade, queremos que todos tenham acesso a isso, sejam eles MAGA ou não. Só queremos que seja justo. Queremos que seja justo para todos. E achamos que é isso que vai acontecer com esse novo arranjo. Bem, o EUA. Governo, e só para complementar o que o vice-presidente disse, havia duas partes na transação. O gabinete do vice-presidente trabalhou desde a primavera na transação comercial entre os grupos de investidores e então o Tesouro e um grupo que incluía o gabinete do vice-presidente estiveram em Madrid há 2 semanas para negociar com os chineses e foi graças ao relacionamento próximo do presidente Trump com o presidente do partido Xi que conseguimos concluir esse acordo. Criamos uma estrutura para que o presidente do partido, Xi, concordasse e então na ligação entre os líderes, Xi e o presidente Trump. Discutiram o acordo final, então foi 1, 2 e essa foi a peça final. Os impostos vão gerar dinheiro e vamos arrecadar muito dinheiro em impostos. E você sabe, a China queria ver isso acontecer. É um grande legado para a China também. Achei que o presidente Xi foi excelente em relação à sua aprovação. Provavelmente poderíamos ter feito de outra maneira, mas não teria sido a mesma coisa. Não teria sido a mesma segurança de forma alguma, mas agradeci por ele ter aprovado. Então, além dos impostos, vamos anunciar outras coisas, mas os EUA saem ganhando e acho que a China também sai ganhando porque vai ter um legado muito importante, além de muitos outros acordos. Você sabe, eles têm acordos conosco e têm acordos aqui nesse país e, sabe, eles também querem ser tratados de forma justa. Então, senhor... Presidente e senhor vice-presidente, a empresa do EUA poderia mudar o algoritmo para impulsionar conteúdos diferentes? A empresa do EcoCity agora terá controle sobre como o algoritmo impulsiona o conteúdo para os usuários, e isso foi parte importante. Achamos que isso era necessário para o elemento de segurança nacional da lei. Também achamos importante proteger os usuários americanos. Novamente, queremos que os usuários usem esta plataforma da maneira que desejarem. Queremos que a empresa tome decisões sobre o conteúdo com base nos interesses do negócio e dos usuários, e é isso que acreditamos que acontecerá com esse novo acordo. Eles estão pagando muito dinheiro e eu acho que, com sorte, será um ótimo negócio. Eles são pessoas muito sofisticadas. Você verá uma lista. Você já viu uma lista das pessoas? Bem, você tem lido sobre isso. Eu sei que o Michael Dell está envolvido, o Rupert Murdoch está envolvido e muitos outros. E vamos ver, provavelmente temos 4 ou 5 investidores absolutamente de classe mundial que amam o país. E eles ganharam muito dinheiro com o país. E muitos deles estão em um negócio de certa forma relacionado, então funciona muito bem. E eles vão ser muito cuidadosos com tudo isso. Perguntas que você tem feito, quem mais além de Dow? Murdoch. Bem, é um grupo de investidores de primeira linha e anunciaremos mais sobre quem exatamente está envolvido no negócio nos próximos dias. A Oracle é importante. Mesmo. E a Oracle realmente entende isso, e eu acho que eles estão realmente envolvidos há algum tempo, administrando isso para as pessoas anteriores. E então realmente acho que vai ficar muito bem protegido. Na verdade, é um acordo muito, muito prestigiado. Sobre esse ponto, senhor presidente, como o presidente disse, a Oracle, na verdade, já tinha um papel em hospedar os dados há muito tempo, mesmo quando a entidade era controlada pela organização ByteDance na China.
Então a Oracle tinha uma perspectiva bastante interessante sobre o que era necessário para realmente criar verdadeiras proteções de privacidade de dados para os americanos. Eles foram uma parte muito importante para que isso fosse realizado. Senhor presidente, há algumas semanas o senhor nos disse que achava que as preocupações com a segurança eram exageradas. Mas havia preocupações legítimas quando se trata de segurança? Do meu ponto de vista, não. Porque as pessoas que são donas disso, sabe, elas não têm foco na China, têm foco no ZSER e são pessoas muito inteligentes. Acho que você poderia dizer isso sobre tudo. Hoje em dia, tudo é o que é seguro, afinal. Coisas que você acha que são totalmente seguras acabam não sendo. Mas acho que, neste caso, vai ser tão seguro quanto possível por causa da propriedade das pessoas envolvidas e porque eles têm um grande investimento. Sabe, é do interesse deles garantir que tudo esteja bom e seguro? Sim. Pergunta? Não. Atrás de você. Bem, você acha que essa decisão em fechar esse acordo, senhor presidente, honra o legado que Charlie Kirk mencionou que ele o incentivou a se envolver com o TikTok em sua campanha para conquistar eleitores jovens? Você acha que esse acordo o prejudica? Bem, eu acho que é uma coisa boa. É um bom sinal. Estamos indo muito bem, como você sabe, com os acordos comerciais. Estamos indo muito bem com a China e com muitos outros. Nunca fomos tratados adequadamente. Na verdade, fomos por 4 anos, mas nunca fomos realmente tratados de forma adequada por outros países. E estamos indo bem. Nunca estivemos tão bem assim. Isso acontece por causa das tarifas que estão sendo aplicadas, dos acordos que estão sendo feitos. E 950 bilhões de dólares em um caso, 950 bilhões, onde antes eles não pagavam nada. Nós temos, como você sabe, no Japão são 550 bilhões, na Coreia do Sul são 350 bilhões de dólares. Isso é adiantado. E uma das coisas que posso dizer, já anunciei isso de leve antes, mas estamos arrecadando quantias enormes de dinheiro com tarifas. Nunca vimos nada parecido e nenhum país jamais viu algo assim. Vou dedicar um pouco desse dinheiro, um pouco do dinheiro das tarifas, aos nossos agricultores. Nossos agricultores têm sido incríveis. São eles que nos deixam sobreviver, comer e aproveitar nossas vidas? Certo. Comer demais, talvez em alguns casos como o meu. Mas eu vou contar. Vamos pegar parte do dinheiro das tarifas, uma quantia relativamente pequena, mas muito para os agricultores. E vamos ajudar um pouco os agricultores, porque durante esse período de transição, um período em que estamos arrecadando quantias incríveis de dinheiro, teremos uma pequena queda para os agricultores até que as tarifas entrem em vigor, pois elas ainda não começaram a valer para os agricultores. E eu decidi antes e falei com todas as pessoas aqui que quero fazer uma contribuição com o dinheiro das tarifas, uma pequena porcentagem dele, mas é muito para os agricultores. Isso vai fazer os agricultores se sentirem muito bem, só para ajudá-los durante a transição. E no final das contas eles vão ganhar uma fortuna. Eles podem ser um dos maiores do mundo inteiro em termos de porcentagem recebida das tarifas que estamos arrecadando. Mas nós temos tanto entrando que é uma coisa muito pequena. Mas eu quero, na verdade, apenas passar a mensagem para o agricultor, porque eles vão enfrentar dificuldades até que a transição esteja completa. Depois disso, eles vão, eu acho, se sair melhor do que nunca antes. Da última vez eu disse, compre um trator maior e mais terras. E isso foi quando eles estavam indo muito mal. E eles acabaram fazendo isso e se saíram muito bem. Isso foi com o acordo que fizemos com a China. Infelizmente, Biden esqueceu do acordo e nunca o aplicou. Eu o apliquei até o final e a China foi muito honrada. Mas quando Biden assumiu, ele não aplicou o acordo. Quando você não aplica um acordo, eles não cumprem. Então, isso é terrível. Biden foi muito ruim para os agricultores do nosso país. Bem, obrigado por essa pergunta, porque, sinceramente, estávamos sendo muito questionados sobre isso. Eles usam para publicidade virtual e pagam muito pouco por isso, ou até nada. E pequenas empresas se tornaram muito bem-sucedidas por causa do TikTok. E a gente não pensou nisso, sabe? Quando todo mundo falava TikTok isso, TikTok aquilo. Mas nos últimos 6 meses fui procurado por tantas pessoas dizendo que vão fechar as portas se não puderem usar, porque eles usam praticamente como uma ferramenta de publicidade. E sem isso, eles não teriam nada. Eles não conseguiriam divulgar o seu bom produto, ou seja lá o que estiverem vendendo. Então,
É algo muito importante para as pequenas empresas. Esse é mais um motivo pelo qual eu queria tanto fechar o acordo. Uma grande quantidade, centenas de bilhões de dólares em dinheiro proveniente de tarifas que estão entrando no país. As tarifas. Lembram-se quando eu disse há muito tempo, eu disse que é a melhor palavra, é a minha palavra favorita no mundo. Depois tive que dizer, fui forçado a dizer outras coisas que, claro, com razão, amor, família, religião. Acho que coloquei tarifa em quinto lugar. Fui forçado porque as notícias falsas fizeram um grande alarido sobre isso. É uma daquelas pequenas coisas, mas digamos que é a minha quinta palavra favorita, a palavra tarifa. Mas está tornando o nosso país muito rico. E quando o nosso país é rico, consigo ajudar os agricultores e consigo ajudar até outros países que estão em apuros, sabem, mas somos capazes de ajudar pessoas em apuros. Medicare, segurança social, é tudo um benefício desta tremenda quantia. E ouvi números a chegar hoje, Scott, onde os números eram muito, muito altos, certo? Os números econômicos estavam fora das tabelas, senhor. Infelizmente, certo? Porque este é o único país no mundo onde se anunciam grandes números e a bolsa cai. Porque quando se anunciam grandes números, eles imediatamente querem tirar esse sucesso, aumentando as taxas de juro. Por que não podem eles? Você anuncia grandes números e os deixa baixar as taxas de juro para que se possa ter números ainda melhores. Este é o único país no mundo. Eles não sei se ouviram. Poderia apenas dizer-lhes qual foi o número e quão alto? 3,8% de crescimento, o maior em anos. E o importante é que, como o presidente diz, este será um crescimento não inflacionário, tal como foi no seu primeiro mandato. Então, o crescimento forte, baixa inflação, ganhos salariais reais e a questão sobre as pequenas empresas, o otimismo das pequenas empresas sob o presidente Trump na semana passada atingiu um máximo de vários anos. Então, as pequenas empresas, a Main Street está de volta sob o presidente Trump. Mas não é loucura? Então, vi que o mercado caiu um pouco hoje. Quer dizer, para ser justo, não me sinto culpado, porque batemos todos os recordes que se pode imaginar. Mas caiu e eu digo, os números devem ser bons. Ou seja, os números de crescimento são fenomenais. E, novamente, isto é durante, mas um pouco antes, o verdadeiro sucesso e o dinheiro a jorrar para o nosso país através das tarifas. E eu só digo, por que não podemos ter grandes números e baixar as taxas de juro para termos números ainda maiores? Então, as pessoas estavam a dizer, os números são tão bons, eles vão ter que aumentar as taxas de juro. Isso não tem que acontecer. E não há inflação. Nós temos realmente, quer dizer, a única coisa que temos é grande sucesso. Estamos a ter um sucesso inacreditável. Então, os números são muito mais altos do que o previsto. Exceto por mim e pelo Scott e algumas outras pessoas. E eles vão ficar muito mais altos do que isso também. Mas eu não quero que cada vez que temos bons números, digamos, vamos tirar todo o sumo, aumentando as taxas de juro. É tão retrógrado. Bem, senhor presidente, eles não apreciam a importância da terceira perna do seu banco, porque comércio, impostos e desregulamentação permite um crescimento significativo sem inflação. Então, eventualmente, as pessoas do Fed poderão se concentrar nisso, como Alan Greenspan fez nos anos 90. Você pode ter forte crescimento e baixa inflação. E acho que podemos fazer o mercado de ações subir. Wall Street, Main Street, ambas indo bem. E taxas de juros baixas. Não há razão para que sempre que anunciamos esses números recordes, eles estejam muito acima das projeções de todos os grandes gênios que existem. E eu sabia que isso ia acontecer. Então eles tinham 71 pessoas diferentes e apenas 2 acertaram. Eu e outro cavalheiro, acho que também da minha maravilhosa Wharton School of Finance, na verdade. Enfim, mas eu realmente quero que você preste atenção nisso. Toda vez que temos bons números, eles dizem que este é um bom momento porque estão se protegendo contra uma inflação que pode acontecer daqui a 2 anos. Nós temos que mudar. Acho que deveríamos ser recompensados por bons números, não.